Queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos mergulhar na palavra, em uma passagem que nós já conhecemos, que nós, talvez, quando você bater o olho, você vai ver e vai falar, nossa, já conheço essa mensagem de trás para frente. Mas peça para que Deus fale com você agora, em nome de Jesus. Que essa mensagem possa ser viva no seu coração, que ela possa transformar a sua mente, em nome de Jesus, e que você saia daqui diferente do modo como você entrou. Mateus 14, versículo 25. A gente vai ler do meio de um acontecimento. Diz assim, versículo 25: De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Uma passagem que nós já conhecemos, o momento onde Jesus anda sobre as águas, mas eu estava essa semana aqui fazendo um serviço, aqui na igreja, com um rapaz, um terceirizado, e o rapaz é meio doidinho, sabe? Aqueles caras meio doidinho, mas aqueles doidinhos que tem a palavra no coração, e de repente ele falou comigo sobre esse texto, e aí a gente começou a conversar sobre esse texto, e Deus ali começou a falar comigo, e foi muito interessante, porque o serviço dele era um serviço de impermeabilização. Nós estávamos com um problema na parte de cima ali, na igreja infantil, algumas goteiras, e há muito tempo a gente quebrou a quadra lá das crianças, e a gente precisava fazer esse serviço. E a gente nunca conseguiu fazer esse serviço, porque sempre estava chovendo, e lá precisa estar seco. E quando foi quarta-feira, acabou a programação de carnaval, estava seco. E eu falei, pô, é amanhã. E aí eu acertei tudo com o cara, e ele veio para cá, 13h ele veio. E o que aconteceu no meio da tarde, de quinta? Mano, uma chuva absurda. E eu vou falar para vocês, a gente queimou a última ponta daquela manta, a última ponta que a gente queimou, arriou a chuva. Mas aí choveu. E aí a gente estava ali conversando, e ele falou, Pedro só andou sobre as águas porque ele saiu da comodidade dele, ele saiu da zona de conforto dele. E aí eu falei, uau, ele só foi porque todos ficaram na zona de conforto, todos ficaram na sua segurança. Mas Pedro saiu daquilo que era seguro para ele, daquela segurança dele, mas ele teve a maior experiência que ele podia ter na vida dele, andar sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Você já pensou como que é isso? Eu já vi um cara que andou sobre as águas, só que era um mágico e embaixo tinha um bagulho de acrílico, então ele andava numa plataforma de acrílico e parecia que ele estava andando, mas cara, todo mundo quer andar sobre as águas, todo mundo quer pisar nas águas, os mágicos pensam nisso, como iludir as pessoas que eles estão andando sobre as águas, mas ninguém consegue, só o Senhor conseguiu, e só Pedro, que saiu do conforto dele, saiu da zona de conforto, saiu do barquinho ali, ele foi andar. Queria falar nessa noite um pouco sobre homem de pequena fé. Quantas vezes nós não temos usado a nossa fé como Deus quer que nós usemos a fé? Quantas vezes nós temos
fraquejado, quantas vezes nossa mente tem fraquejado, quantas vezes nós temos ficado presos a situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e a nossa fé tem morrido, a nossa fé tem se apagado, e a gente tem vivido uma vida monótona, uma vida de derrotas, uma vida de fracassos, porque nós não estamos tomando posse da fé, nós não estamos tomando posse daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus colocou em nós, daquilo que Deus te deu como ferramenta, como arma, para que você avançasse, para que você lutasse, para que você crescesse. Esses homens estão numa situação ali no barco, Jesus mandou para que eles fossem para o outro lado. Jesus falou, vai lá e eu vou orar aqui um pouquinho, e eu vou falar com o Pai. E eles foram, eles obedeceram, e de repente vem uma tempestade, vem uma forte chuva, vento, e aqueles caras começam, e Jesus aparece andando sobre as águas. Mas a primeira coisa aqui que eu queria deixar para você, diz assim no versículo 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Cara, o medo é uma sensação uma sensação desagradável, que vem junto com uma preocupação, com uma percepção de perigo, muitas vezes real ou imaginário. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos trava, o medo nos deixa com um sentimento, com uma percepção de algo em perigo. Algumas vezes são perigos reais, mas muitas vezes são perigos imaginários, que você imagina que vai ter perigo e você fica paralisado. E eu não sei se você entrou aqui nesta noite e você tem tido medo de viver, medo de dar um passo em falso, medo de errar, medo de tomar algumas atitudes na sua vida, medo de avançar com Cristo, medo de ir para o próximo nível com Ele, um medo de ter intimidade, um medo de pôr o pé na água, e talvez não pisar na água, mas crer que o mar vai se abrir. Nós vimos uma encenação aqui, onde o mar se abriu, e essa história ela é real, mas muitas vezes o medo tem nos paralisado, o medo tem nos deixado inertes, tem nos deixado ali de tal modo que nós não conseguimos avançar. Achei interessante porque diz assim, que na madrugada, era de noite, e à noite muitas vezes nós estamos vulneráveis, à noite na escuridão nós estamos, tudo escuro, e a sensação de insegurança muitas vezes é muito maior na noite, na madrugada, e aqueles homens estavam naquele local, com aquele contexto. Então você imagina eles num barco, num mar, tudo escuro, à noite. Muitas vezes a gente tem que forçar a nossa mente para se adaptar ao que aquele povo vivia naquela época, porque muitas vezes a gente tenta pensar na palavra de Deus com os nossos dias e é diferente. Então você imagina que não existia luz, não existia uma lâmpada, não existia nada, cara, só existia a lua e se pá umas tochinhas que eles acendiam lá para tentar caminhar, e eles estavam indo num local onde diz que é madrugada. Talvez a lua já tivesse mais baixa assim, sabe? Aquela lua que não está tão forte, já está... Aqui não diz qual era o horário, só fala que era uma madrugada. E eu não sei se você tem vivido madrugadas na sua vida, se você tem vivido momentos de noite, se você tem vivido momentos de breu, momentos de solidão, momentos onde você tem se sentido vulnerável. Nesta noite Deus está dizendo para você que é o momento de você sair da onde você está e se lançar aos pés do Senhor. É o momento de você transformar a sua mente, transformar os seus pensamentos. É o momento de você entregar ao Senhor
o que passa na sua cabeça. Eu estava conversando esses dias com a Priscila em casa a respeito de uma situação, e a gente falando de uma terceira pessoa, e a nossa fala era: aquela pessoa está vivendo tantos problemas ruins que ela não consegue enxergar o que Deus já fez na vida dela. Ela não consegue ver o que Deus já operou na vida dela, o que Deus já fez no passado. E a palavra de Deus, ela diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Você conhece o seu passado, você conhece o que você viveu, você conhece aonde você estava e aonde Deus te trouxe. Você sabe que você já passou por muitas coisas e a mão do Senhor esteve sobre a sua vida. Se você não passou por nada até hoje, só de você ter acordado hoje significa que a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. E Ele te deu a chance de você viver mais um dia. É mais um instante. É a chance de mais um sábado. Talvez amanhã você não acorde, mas hoje você acordou. Faça a diferença hoje. Faça as coisas valerem a pena. Faça com que a sua caminhada com Cristo tenha sentido. De que maneira? De que maneira que você vai fazer a sua caminhada ter sentido? Tomando posse da fé que Ele colocou em você. Tomando posse daquilo que Ele enxertou dentro de você. Em 1 João 4, 4, é um texto falando sobre a guerra espiritual e tudo mais, sobre como vencer o maligno. Mas a parte B do versículo 4 de 1 João 4, 1 João 4, 4, a parte B diz assim: porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em você, ele é maior para suas guerras, ele é maior para suas lutas, ele é maior para sua questão financeira, ele é maior para sua questão familiar, ele é maior para o que você está passando no seu emprego, ele é maior e ele habita dentro de você. A palavra de Deus nos fala que no passado, no Antigo Testamento, na lei, Deus habitava em templos. Deus habitava em templos feitos por homens. Deus estava ali, a presença dele era ali. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E ele não se rasgou de baixo para cima, como uma ação de um homem, mas a palavra nos conta que ele se rasgou de cima a baixo. Ele se rasgou de cima a baixo. Isso significa, foi a ação do Senhor. E ali foi liberado o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, ele passa a habitar em nós. Quando Jesus foi aos céus, ele falou: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cara, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora é hora de você ter um relacionamento com Ele, é hora de você avivar Ele dentro de você, é hora de você tomar atitudes. Eu acho lindo a palavra de Deus, porque nenhuma situação na palavra de Deus, eu não encontro nenhuma situação na qual Deus vem e Ele toma uma ação, sem que antes o homem tenha tomado uma ação. Foi assim no princípio. Estava tudo bem no jardim do Éden, até que Eva tomou uma ação, e ali o pecado entrou. Então Deus toma uma ação em cima da ação do homem, ele expulsa ele do jardim, e a partir daí todas as ações que acontecem, elas estão atreladas a um sim do homem. Moisés, quando ele vê a sarça ardente, na verdade ele está no deserto, cara. Ele está quieto na dele ali com as ovelhas, ele está pastando, cara, ele está de boa. Ele só foi curioso. Ele só foi curioso. Porque foi uma coisa curiosa. Uma planta pegando fogo e o fogo não consumindo. Quem não iria dar uma olhadinha? Pensa num prédio pegando fogo e o fogo não consumindo nada.
Você vê as chamas, você vê as labaredas, você vê tudo e não está consumindo. Você ficaria de longe ou você chegaria perto para dar uma olhada? Pô, todo mundo chegaria perto, cara. Então tem a ação do homem. Moisés foi, e ali ele encontra com Deus. Ali ele tem um encontro com Deus. Ali ele é comissionado por Deus. Ali Deus fala, vai, eu sou contigo. E Moisés aceita, mesmo que com tudo que Deus falou para ele, ele poderia falar, não, Deus, eu não vou. Mas Moisés fala, tá bom, eu vou. E o que eu vou falar? E ele fala, o eu sou te enviou, vai na minha força. Assim foi com Daniel. Daniel decidiu, ele decidiu. A palavra de Deus conta que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Foi uma decisão dele, e a bênção de Deus veio. Qual tem sido a sua decisão? A gente vê aqui a história que nós estamos lendo, a passagem que nós estamos lendo. Pedro, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de enfrentar aquele fantasma. Ele enfrentou. Se és tu, filho de Deus, se é você mesmo, eu quero ir aí contigo. E Jesus falou, vem. Uma das coisas que Deus nos dá como instrução para as nossas vidas nessa noite. Primeira coisa está no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, coragem, coragem. Está faltando coragem para você? Está faltando um incentivo? Nesta noite Deus está falando, filho, coragem, eu estou contigo, vem, vem filho, vem, vem, eu serei contigo. Eu acho lindo porque a palavra de Deus, ela nos traz um incentivo da mudança da nossa mente. Muitas vezes nós estamos parados, está faltando uma coragem dentro da nossa mente. Está faltando a gente parar e pensar no que nós temos. Quantas vezes você está vivendo um turbilhão de coisas na sua vida? E aí você fala assim, eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal. O que está faltando em você? Parar e meio que escalonar, sabe? E resolver um assunto de cada vez. Você não consegue resolver todos de uma vez. Então tome coragem. Tenha coragem de resolver um de cada vez. Resolva um problema de cada vez. E Deus vai te dar vitória. E você vai sair da onde você está e vai voar voos mais altos. Você vai viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Você vai poder voar voos mais altos. Porque Ele não te chamou para viver uma vida medíocre. Ele não te chamou para viver uma vida de pressão. Ele não te chamou para viver uma vida que você está se desgastando. A palavra de Deus, ela fala que o fardo dele é leve. Não significa que não tem o fardo. Você já entendeu isso? A palavra de Deus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançando sobre mim o seu fardo, mas eu vou te pôr o meu fardo. Então, existe o peso, existe algo que você precisa carregar, existe um fardo que vai sobre você, mas esse fardo, ele é leve, ele é suave, ele é tranquilo. Ele não te dá nada além do que você possa suportar, cara. O que está te deixando desgastado, o que você tem carregado, que não é seu, que você tem que lançar aos pés do Senhor? Quais as lutas, quais os dilemas da sua vida, quais as questões que você tem vivido? Hoje é o dia de você lançar isso no Senhor e receber do Senhor o fardo dele, que é um fardo suave, um fardo leve. Segunda instrução é venha estar comigo, venha estar com o Pai, venha. Coragem, primeira coisa, depois é ir, ação, vá, tenha coragem. Mas depois, se você tiver coragem, coloque o pé na água. Você vai andar sobre as águas, cara. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Ele mora no teu coração, cara, Ele está dentro de você. Basta você falar, Deus, eis-me aqui. Deus, me ajuda. Deus, o que eu tenho que fazer? Qual a situação? Eu tenho esses dois
esses dois pontos a resolver, a decidir, me ajuda. E o Espírito Santo de Deus vai confirmar no seu coração. E a terceira coisa que ele deixa aqui para nós, está no versículo 31, está no versículo 30. Pedro está andando sobre as águas e a palavra diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro volta a ter medo e ele começa a afundar. E de repente ele grita: salva-me, Senhor. E aí a palavra de Deus para nós é: e prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé. Prontamente, ele está pronto para te ajudar. A mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida. Ela está só esperando que você levante sua mão e fale: Senhor, socorro, socorro. Cara, avance, siga em frente, vá, enfrente os seus problemas, enfrente as suas questões, transforme a sua mente com uma mente vitoriosa. Mas o que venceu a morte, ele habita em você. Aquele que venceu, aquele que triunfou sobre a morte. A gente passou aí pelo carnaval e teve essa grande polêmica aí da escola de samba e tal. Cara, aquilo ali é só teatro, velho. E aquilo ali é realmente o que Satanás quer. Ele quer mostrar que ele venceu. Mas na verdade nós sabemos que ele venceu na cruz do Calvário. Nem a morte pôde detê-lo. Nada pode detê-lo. Satanás vai encenar que ele vai vencer, mas nós sabemos que ele é um derrotado. Ele perdeu, e a única chance dele é fazer com que as pessoas fiquem com medo, fiquem paralisadas, para que ele possa falar: eu venci. Mas nesta noite Deus está falando: ei, eu estou aqui, eu estou com a minha mão estendida para você, eu estou pronto para te ajudar. Venha a mim, lance sobre mim as tuas lutas, lance sobre mim o teu fardo, lance sobre mim as tuas questões. Quais são os teus medos? Quais são as tuas lutas? Quais são as tuas dificuldades? O que tem te questionado? Quais são as questões que você tem? Lance sobre o Senhor. Fala: Deus, eu tenho essas e essas questões, me ajuda. Homem de pequena fé. Deus quer transformar as nossas vidas, e Ele quer aumentar a nossa fé. E a palavra de Deus, ela conta que Jesus falando que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos para que aquele monte saísse de lá e fosse para outro lugar, e ele iria. Isso significa que desde então, o Senhor já sabia que a nossa fé seria menor que um grão de mostarda. Ele já sabia que a nossa incredulidade é muito grande. Ele já sabia que nós seríamos pessoas que íamos questionar e iríamos ter a nossa incredulidade. Mas nós tivemos um encontro com Ele, nós o aceitamos, nós o recebemos, e a partir de agora Ele está dentro de você. Basta agora você aumentar a sua fé. Basta você agora aumentar. Sabe, a chama está aí dentro. Mas para queimar, você precisa fazer a manutenção dela. Você precisa abanar, você precisa soprar, você precisa jogar um álcool. Para a chama crescer, para você queimar, é você que tem que fazer isso. Ele já fez a parte dele, ele já morreu na cruz, e você já o aceitou, e ele já está dentro de você. Agora basta você crescer, basta você avançar, é você agora, é você. Basta você pisar na água. Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei de que forma que você entrou nesta noite, eu não sei as suas lutas, as suas questões, mas eu creio que essa mensagem foi para alguém. Essa mensagem foi para alguém. E eu quero orar com você que está com medo. Você que tem tido medo. Medo de viver, medo de tomar atitudes. Medo tem te paralisado, e Deus falou com você nessa noite. E você está afundando, cara, por causa do medo. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que toda ação do medo saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Não tenha medo, cara. Não tenha medo.
Não tenha medo, aquele que começou a boa obra, ele vai completar na sua vida. Aquele que começou, aquele que te salvou, aquele que te criou, ele vai completar a obra na sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer em você, ele tem grandes coisas para fazer através de você. E o medo não vai mais te paralisar, em nome de Jesus, porque hoje você está indo em direção àquele que é o Criador, aquele que é o Redentor, aquele que formou os céus e a terra. Fala com ele agora sobre o seu medo. Fala: Jesus, esse é o meu medo. Jesus, eu estou paralisado por causa disso. Se você está paralisado aí, talvez por pecados, fala com ele também. Tem algo aí que está te amarrando, tem algum pecado aí que tem te prendido. Lança sobre ele, lança sobre ele, lança sobre ele, lançando sobre ele todas as nossas lutas. Ele tem cuidado de nós, tu tem cuidado de nós. A ti toda a honra, tu tens cuidado de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, e Pai, o Senhor falou aos nossos corações, e nós estamos lançando sobre Ti todos os nossos medos, todas as nossas questões, todos os nossos dilemas, tudo que tem nos paralisado, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra nesta noite falou conosco a respeito de não estar preso ao medo, mas de aumentar a nossa fé. Nós acreditamos em Ti, nós confiamos em Ti. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós queremos avançar, nós queremos profetizar, nós queremos abrir a nossa boca e falar, não o que vemos, mas sim o que Tu vês a respeito de nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, essas vidas estão lançando sobre Ti as suas questões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faz a obra nestas vidas, Pai, faz a obra, Pai. Se há vidas aqui, Pai, com sentimento de suicídio, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, esse mal que tem ceifado tantas vidas na nossa região, na nossa nação, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, que todo medo que venha trazendo como solução a tirar a vida, que seja repreendido agora, no nome de Jesus. Vidas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém.